trabalho de época na minissérie Agosto reproduziu figurinos, cenários e até personagens históricos. Essa aparição do presidente Getúlio Vargas emocionou muita gente. O figurante Carlos Ferreira, que viveu o presidente, já está acostumado com essa semelhança. Já de rapaz, já numa idade já assim, adulta, vamos dizer assim, eu já participava de alguma coisa, é sempre aquela história, Getúlio, eu não sei porquê, isso foi pegando e realmente chegou agora a essa situação final, né? Para saber como era Getúlio, Carlos não precisou recorrer a fotografias como esta. Veja bem, eu sou dessa época do Getúlio Vargas, né? Porque eu nasci em 35. Quer dizer, então da minha infância, praticamente, e minha adolescência, eu peguei o Getúlio Vargas. O ator Arthur Faria foi escolhido para ser o Climério por causa da semelhança física. A 7 no fundo. Esse aí é o verdadeiro Climério. E esse é Arthur na vida real. Apesar de parecido, ele teve trabalho para se transformar. Quando nós fomos convidados para o papel, logo de início fomos apresentados a um grande material de levantamentos de imagens, de fotos de jornal, de história de vida dos personagens. Isso nos ajudou muito no sentido dessa busca nossa de humanizar esses personagens que para muitas pessoas eram apenas fotografias de jornal. Regis Dessório, que viveu Alcino, também tem muitos traços em comum com o verdadeiro. Só que ele estava acostumado a ser confundido com o jogador Valdir do Vasco e com o sambista Zeca Pagodinho. Até que um dia... Eu estava, na época, gerenciando um depósito de bebidas e o Johnny, que é um sócio do depósito, ele viu no jornal e me telefonou, dizendo: Regis, tem um jornal, o Globo e tal, tem um personagem parecido contigo. E eu comprei o jornal e realmente parecia um pouco comigo. E eu fui na TV Globo, no Recursos Artísticos, e fiz o teste. Mas o caso que mais chamou a atenção foi de Tony Tornado, que fez o Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Curiosamente, Tony Tornado chegou a conhecer Gregório. Eu absorvi tanta coisa dele, assim, sem nunca ter conversado com ele. Eu conhecia, assim, de vista, né? Ele ia muito lá no quartel onde eu servi, né? Eu fui paraquedista há muitos anos. Mas eu achava muito legal, né? Um negrão, né? Bonito, forte, elegante, bem nutrido, né? Por essa foto, dá pra ver que o Tony Tornado nem se parece muito com o Gregório. Mas então, como é que ele fez pra ficar tão parecido? O jeito foi consultar gente que conheceu o Anjo Negro. Eles me deram algumas informações e eu fui formando, né, o Gregório. Um dia eu colocava um dedo, outro dia eu colocava uma cabeça e tal. Aí, por fim, falei com uma pessoa muito íntima dele, né? E a pessoa disse: olha, o Tenente Gregório, ele não admitia que a pessoa não entendesse o que ele falava. Ele falava muito grave, baixo e não repetia. Todos se dizem amigo do presidente, mas ninguém faz nada contra o Corvo. Quando a minissérie Agosto foi exibida em 93, surpreendeu e encantou pela qualidade da história, dos diálogos, do elenco e da produção de arte. Na época, o diretor Paulo José ressaltou o excelente texto de Jorge Furtado e Giba Assis Brasil, adaptado do livro de Rubem Fonseca. O impressionante no Agosto é pode vir. A história. Pode vir, vem, senão o pessoal não sai. Pode vir. É o livro, né? E a adaptação, o roteiro. A gente tem uma história fantástica para trabalhar em cima dela. Então, se você parte de uma grande história, com grandes personagens e com um ótimo roteiro, você tem, quer dizer, tem muito mais condições de fazer um bom programa, né? Raramente uma produção para televisão exigiu tanto. Os figurinos de Helena Gastal e Paulo Lois homenageavam celebridades. Vera Fischer foi vestida como Grace Kelly, Letícia Sabatella lembrava Dina Lollobrigida e Lúcia Veríssimo usava costumes, como se chamavam na época os tailleurs. A equipe de cenógrafos, chefiada por Mário Monteiro, reconstituiu interiores e fachadas dos anos 50 e utilizou maquetes para recriar o que já não existe mais.
Esse é o Palácio Monroe, que em outros tempos enobrecia a Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Pela primeira vez a gente está usando mesmo determinados efeitos de trucagem que até então só vêm sendo usados no cinema americano. Não foi nada fácil reconstituir o Rio da década de 50. O diretor artístico de Agosto, Carlos Manga, explicou por quê. A maior dificuldade foi a cidade do Rio de Janeiro. Porque a cidade do Rio de Janeiro, de lá para cá, sofreu tantos enganos governamentais que acabaram com a cidade. Então ela perdeu a beleza do que tinha, mas também não acrescentou nada melhor de novo. Então, em cada ângulo que você faz na rua, no Rio de Janeiro, você encontra uma barreira. Não é só de época. Você encontra uma coisa feia, maltratada, difícil. Para você ter uma ideia, o Palácio do Catete, onde o Getúlio morava, onde hoje é o museu, ele está todo ele desenhado com aquele negócio que os meninos fazem, os pichadores. Então você vê, você para filmar o Catete, você depois tem que na imagem limpar cantinho por cantinho com um computador. A computação gráfica foi um espetáculo à parte em Agosto. Recriaram o desenho da calçada da Rua Toneleiro dos anos 50. O edifício de Carlos Lacerda teve o térreo como cenário. Os outros andares surgiram por computação. Aparelhos de ar-condicionado foram apagados, já que não existiam na época. E olha só a maquete do Palácio Monroe. O computador cria o efeito do dia, do pôr do sol e encaixa a maquete na escadaria construída pela cenografia. Na última cena de Agosto, o computador retirou as arquibancadas do Autódromo do Rio, inseriu a vista do Pão de Açúcar e um arco-íris anunciando dias melhores. A direção de arte também arrebentou. Nessa cena, o personagem de Marcos Winter morria de forma dramática. Foram utilizados um boneco, um dublê e um efeito especial para simular o sangue no rosto do personagem. A diretora de arte, Isabel Pancada, saiu à procura de elementos da época, como revistas, cartazes e até o sabonete Lever. Você se lembra? Qual foi a maior dificuldade dela? É a memória nacional, que não existe. É uma dificuldade horrível para se achar um material. Eu vivo atrás das coisas e não consigo achar um décimo do que eu, pelo menos, sonho e me lembro. O elenco esteve irrepreensível ao contar a história do comissário Matos, vivido por José Maier, que investiga um crime que tem ligação com o presidente Getúlio Vargas. Eu faço o comissário Matos, um personagem apaixonante, a alma masculina capturada com maestria por Rubem Fonseca. Vera Fischer viveu a frágil Alice, antigo amor de Matos. Mas eu acho da maior importância a gente começar a fazer literatura na televisão. Um elenco de estrelas: José Wilker, Sérgio Manberti, Hugo Carvana, Letícia Sabatella e uma interpretação arrepiante de Tony Tornado como Gregório Fortunato, o anjo negro de Getúlio. Enriqueceram as custas do governo e não querem sacrificar a sua vidinha boa. Só ficam falando. Será que até esse serviço eu vou ter que fazer sozinho, Climério? 24 de agosto de 1954. No Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas comete suicídio. Aqueles que chamavam Getúlio de ladrão, de assassino, hoje vão chamá-lo de herói. Eu vi o corpo do presidente. Ele morreu de pijama. Um pijama listrado. Ninguém podia esperar essa virada. Tutto nel mondo é burla. Mas ri melhor que ri por último. Tutto nel mondo è burla.
vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo